Olá pessoal do nono ano A do Colégio da Aplicação, meu nome é Daniela Parra, eu sou professora de comunicação na Universidade Ibero-Americana Puebla e eu estou muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho da história do nosso país, um momento muito importante, um personagem muito importante para a nossa história, que é Lázaro Cárdenas. Ele foi o presidente da República de 1934 até 1940. E ele é caracterizado como um dos presidentes mais importantes da nossa história, por tudo que ele fez, que eu vou contar agora, mas também porque ele representa um tempo de vários presidentes que se caracterizaram por ter certas ações e atitudes populistas. Então eu vou falar como é que Lázaro Cárdenas também é considerado, o porquê ele é considerado como populista. Primeiro eu queria dizer que ele era um militar que formou parte da Revolução Mexicana, que começou em 1910. Ele se uniu para o movimento revolucionário, que nesse momento estava agrupado em um partido político, que era o Partido Nacionalista Revolucionário, né? O PNR. Nesse momento, a revolução, que depois se tornou num partido político mais direita que revolucionário, estava sendo levada por Plutarco Elías Calles, que era presidente da República nesse momento, e ele tinha muito controle do aparato político, né, e do país nesse momento. Então, quando Lázaro Cárdenas chegou a presidente em 1934, o que ele queria fazer era se afastar da política e do cadismo, que é chamado assim, para começar a fazer reformas e fazer muitas mudanças que o país precisava nesse momento. Então, o que ele fez primeiro, quando chegou na presidência, foi terminar as relações com o pessoal que estava trabalhando com Cádiz e com o mesmo Plutarco Elías Calles. Então, eles tiveram vários desencontros, declarações e tudo mais, até que em 1936 Cárdenas decidiu mandar Calles ao exílio nos Estados Unidos. Aí ele começou a ter mais legitimidade para levar as mudanças que o país precisava nesse momento. Essa foi uma coisa muito importante que ele fez. A segunda coisa importante que ele fez foi juntar vários movimentos de operários, dos camponeses, da classe trabalhadora, numa só organização. Ele tirou o líder que estava nesse momento da Confederação Regional de Operária Mexicana, a CROM, que tinha muita corrupção, que tinha muito poder, e ele tirou o cara que estava comandando a confederação, e ele criou outra confederação com Vicente Lombardo Toledano, que era comunista nesse momento, e que eles fizeram a Confederação do Trabalhador Mexicano, do Trabalho Mexicano. Essa confederação fez a união da classe operária, dos camponeses também, da burocracia e do aparato do governo, do aparato estadual. Então, isso fez que Cárdenas tivesse um apoio bem grande das diferentes correntes, dos diferentes movimentos do país que estavam nesse momento numa atividade muito forte. A outra coisa que é importante que ele fez, muito importante para a história do México, foi a reforma agrária. A reforma agrária vem já da Revolução Mexicana, com Emiliano Zapata, mas foi o Lázaro Cárdenas que distribuiu a maior quantidade de terra. Nesse momento, entre os anos que ele esteve no poder, ele distribuiu umas 20 mil hectares, que beneficiaram mais de 2 milhões de famílias camponesas, e também tudo isso acompanhado de um processo educativo também muito forte, de um processo cultural. Ele promoveu muito o ensino público, gratuito, obrigatório,
e também criou a Confederação Nacional de Camponeses, que se uniram para fortalecer também a reforma agrária e também criou vários institutos de ensino agrário para fortalecer e criou também um movimento de técnicos na agricultura e no campo para fortalecer todo esse processo de reforma agrária. Então, isso foi uma coisa bem importante do momento de Lázaro Cárdenas. Também foram criados, no momento em que ele foi presidente, o Instituto Politécnico Nacional, que é uma das instituições de ensino mais importantes do país, o Colmex, o Colégio do México, e o Instituto Nacional de Antropologia e História, também um dos mais importantes agora no nosso país e a nível da América Latina. Ele fortaleceu também muito o processo de nacionalização e foi um momento muito especial, muito importante, que marcou para sempre para a história do país e para esse momento a figura de Lázaro Cárdenas, que é por isso que nós o lembramos tanto até agora, que foi a expropriação petroleira, a expropriação do petróleo. Nesse momento, o petróleo era propriedade das empresas estadunidenses e inglesas. E nesse momento, os operários, os trabalhadores, estavam exigindo melhores condições de trabalho, melhores salários, coisa que as empresas dos Estados Unidos e da Inglaterra não queriam fazer essas melhorias. E começou todo um processo de manifestações e tudo mais, até que o governo decidiu dar um ultimato para as empresas, cumprir essas demandas, mas eles se negaram. Então, o 18 de março de 1938, Lázaro Cárdenas decidiu fazer a expropriação petroleira. Um dia que ficou marcado para sempre na história do país, porque a partir disso o país recuperou o seu elemento, sua matéria mais importante para o desenvolvimento mexicano, que é o petróleo. E também se criou a empresa do petróleo mexicano, que até agora tem o controle do petróleo, que é o Pemex, o Petróleos Mexicanos. E também foi um momento bem decisivo, porque marcou a diferença de outros presidentes, de outros momentos da história mexicana, uma independência, um ato de soberania e, para mim, um ato de dignidade do povo mexicano diante das potências mundiais, nesse momento os Estados Unidos e a Inglaterra. Obviamente, essa ação provocou que as empresas inglesas, o governo inglês e o governo dos Estados Unidos tiveram uma ruptura, terminaram as relações por um tempo, promoveram um boicote contra o petróleo mexicano, mas depois, como começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve que manter México como aliado para ter petróleo para continuar a guerra.